Capítulo 11. Deus perdoa qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca do seu desígnio. Fracassos ocorrem. Deus não se surpreende com isso. Ele sabe que os homens caem. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém em suas mãos. Salmo 37, 23 e 24. Homens de Deus às vezes caem mais de uma vez, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, 16. Aqueles que andam com Jesus diariamente também falham. Ele previu isso. Observe o que disse Pedro. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. João 13, 38. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. João 18, 27. Jesus não o condenou, criticou ou o destruiu. Ele simplesmente o perdoou. Então transformou Pedro em um dos mais poderosos e magnânimos ganhadores de almas registrados no Novo Testamento. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 38 a 41. Ele até escreveu 2 cartas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Primeiro, Jesus deu esperança a Pedro, mostrando-lhe uma visão de suas vitórias futuras. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então, Cristo semeou na vida dele com as chaves do reino, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Também o alertou sobre seus inimigos, para aumentar o cuidado e a defesa de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo. Lucas 22, 31. O Mestre se revelou como o intercessor pessoal do apóstolo para orar por ele. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Por último, o Salvador deu a ele um desígnio que mostrou sua confiança de que Pedro iria completá-lo. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32. Uma das passagens mais tristes de toda a Bíblia é 2 Samuel 11. Um dos grandes campeões da fé, Davi, caiu em pecado. Primeiro ele cometeu adultério com Batseba. Depois foi além, ordenou que o marido dela fosse assassinado em batalha. Mas um profeta do Senhor apareceu no palácio para confrontar Davi. As reprimendas podem ocorrer. Se você nunca visse Deus penalizar a rebelião, seria impossível crer que ele recompensaria a obediência. O juízo veio, uma criança morreu, o primeiro filho de Davi com Batseba. Um filho de Davi estuprou a irmã. Outro filho, Salomão, teve seu irmão assassinado, Adonias. Mas Davi teve uma habilidade que transcendeu sua agilidade com a harpa. Ele ultrapassou sua desenvoltura como um guerreiro nos campos de batalha. Ele possuía uma capacidade que superava sua destreza na administração de todo o reino. Davi sabia arrepender-se. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o seu pecado. Não morrerás. 2 Samuel 12, 13. Você falhou, seu coração está sufocado por seu erro.
Um convite foi enviado à sua casa hoje. Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Isaías 1:18. A história de Sansão costuma ser contada para ilustrar o fracasso. Muitos não se lembram da recuperação dele, mas a vida de Sansão é uma coleção de milagres. Um anjo do Senhor apareceu para sua mãe e avisou do nascimento dele. Ela foi instruída a criar seu filho cuidadosamente como nazireu e instruí-los na lei do Senhor, porque o Deus tinha selecionado Sansão para ser um libertador de Israel. Juízes 3:2-5. Deus o havia escolhido. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e Sansão teve experiências sobrenaturais de uma força milagrosa. Juízes 14:6-19. Os inimigos miraram sua vida. Eles o emboscaram, planejaram cuidadosamente sua queda, encontraram sua fraqueza. Uma mulher, ela era sensual, manipuladora, uma peão nas mãos dos inimigos de Sansão. Dalila era persistente. Quis que ele abrisse seu coração e contasse o maior segredo da sua vida. E sucedeu o que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-se todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Juízes 16, do 16 ao 17. Sansão falhou de forma trágica e terrível. Então os fariseus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Juízes 16:21. Entretanto, mudaram-se as estações, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi raspado. Juízes 16:22. Quando ele o levaram diante dos príncipes dos filisteus e do povo, a fim de humilhá-lo, Sansão lembrou-se do passado. Ele se lembrou da presença de Deus, de sua unção e das vitórias eletrizantes. Sansão conhecia o coração de Deus. É um momento fantástico em sua vida quando você decide buscar a restauração. Deus tem esperado por você. Como o pai do filho pródigo, ele correrá para encontrá-lo no portão. Sim, ele irá. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E disse Sansão: morra eu e os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que o que matara na sua vida. Juízes 16:28-30. E a história não acaba assim. Sansão é mencionado centenas e centenas de anos mais tarde entre os heróis da fé, em Hebreus 11. Ele é apontado no mesmo capítulo que Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Samuel. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Hebreus 11, 32 a 34. Deus fez isso por Sansão. Ele pode fazer por você. Em Hebreus, o nome de Batseba nunca é mencionado. O de Dalila nunca foi discutido. O ontem acabou. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, do 18 a 19. A sua responsabilidade é buscar. A de Deus é responder. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 33, versículo 11, 14 e 17. Você deve manter o foco em seu desígnio. Seus melhores dias estão por vir. Lembre-se, Deus perdoa qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca do seu desígnio.